E eles iam embora, no claro da lua, e saíram dali felizes. E a gente era uma família. E Deus quer isso para nós. Deus quer sentar com a gente e a gente conversar com Ele, contar casos. Senhor, hoje eu estava trabalhando, aí veio fulano, veio ciclano, eu estava no shopping. Não importa o que você tem para falar para Deus. O que importa é que você não pode ignorar a existência de Deus. Nós não podemos ignorar a existência de Deus. Então a palavra de Deus, ela é eficaz na nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês de um homem na Bíblia, um paralítico, que foi através da palavra que ele foi curado. Isso está em Mateus capítulo 9. Eu vou ler do versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus estava ali andando, de repente, lembre-se do que eu estou dizendo para você. Quando Jesus olhava para uma pessoa, ele tinha o quê? Amor por ela. Ele não ignorava a pessoa, ele não desprezava aquela pessoa. É o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que olhar para as pessoas e amar as pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas e dizer: você parece que está bem, mas se não está, você vai ser uma das pessoas que eu vou estar orando por você. E quando Jesus anda ali, aquele paralítico, nós podemos lembrar que hoje, no presente, os paralíticos andam como uma pessoa qualquer. Nós vemos aí que eles colocam uma perna, uma próstata, numa pessoa, com um ferro, e ela pode fazer corridas. Ela pode andar normalmente. Roberto Carlos, por exemplo, tem um problema na perna. Várias pessoas hoje, paralíticos, podem ter uma vida comum, uma vida normal. Mas no passado era diferente. Aí Jesus olha para aquele paralítico e vira para ele e diz: levanta-te e anda. E ele levanta, curado, e sai andando, dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Jesus curou aquela pessoa. Nós temos também uma pessoa aqui na Bíblia, onde Deus relata que havia 38 anos com enfermidade. Era uma mulher. E essa mulher estava com um espírito imundo nela. E Jesus toca na vida dela e através da sua palavra liberta aquela mulher. Hoje nós precisamos viver uma vida cheia de Deus, uma vida que a nossa palavra venha fazer diferença na nossa casa, venha fazer diferença no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos. Nós não podemos perder isso que Deus nos deu. Eu quero que você nessa tarde, olhando para a sua vida, você reflita: o que eu tenho dito? O que eu tenho falado? Quais são as palavras que eu tenho usado? A minha mãe, todo dia eu ligo para ela. Ela tem 83 anos de idade. Ontem eu liguei para ela, hoje eu liguei para ela, e eu pergunto: mãe, como é que a senhora está? Ela fala: meu filho, fisicamente, você já viu, né? 83 anos, trabalhei muito, mas espiritualmente, eu oro todo dia por vocês. Eu oro todo dia pelos meus filhos. E quando alguém passa, eu tenho orgulho de virar e dizer para ele: eu sou crente, eu tenho Deus. Então, ela inclusive me contou um testemunho hoje. Ela disse que foi na casa de uma amiga dela, que não é crente. Muitas amigas de infância, e jovens e tal. E hoje elas estão velhinhas. E ela esteve lá. E ela disse que essa senhora estava enferma. E ela virou para ela e disse: ó, você crê que Deus pode te curar? E a senhora disse: creio. Porque Deus, irmão, todo mundo tem, né? Todo mundo tem Deus. Se chegar perto de um bêbado na rua e perguntar se tem Deus, vai dizer que tem. Mas Jesus, às vezes, chega a ofender as pessoas. Aqui na América, por exemplo, dentro das escolas, eles já estão tirando, né, Jesus, a Bíblia. Eles já estão discriminando. Você não pode dizer mais Merry Christmas.
você só pode dizer Happy Holidays. Se você vê por aí, inclusive lá no trabalho da minha esposa, ela falou com uma pessoa lá, Merry Christmas, a gente chamou ela no canto e disse, ó, aqui você não pode dizer isso, você só pode dizer Happy Holidays. Então o homem está separando Deus da vida dele. E a minha mãe disse, se você crê que Deus pode te curar? Ela disse, creio. E a minha mãe, da simplicidade dela, uma mulher que não foi para a escola e viveu a vida trabalhando, colocou a mão na perna da amiga dela e disse, em nome de Jesus, seja curada. Só falou isso. A minha mãe levantou, é isso que quando ela levantou, a mulher levantou também, porque ela estava indo embora. Não fica isso, a minha própria mãe, fazendo a oração, vira para a mulher e diz, não, pode ficar aí, que eu acho na minha. Não, eu já estou melhor. E a mulher bateu o pé no chão e foi curada. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra. Você usa a palavra. Você usa a palavra na vida dos teus filhos, do teu esposo. E diz, Senhor, em nome de Jesus, que a minha filha venha a ser abençoada, que meus filhos sejam abençoados. Josué disse ali na palavra dele assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quem pode dizer isso? Levantando a mão assim. Diga comigo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Então, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz segurança, nos traz vida. Nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas através da sua palavra. Mas também nós sabemos que muitas vezes nós temos medo. Quem não tem medo aqui, levanta a mão de alguma coisa. Ai, meu, levanta aí. Muitas vezes nós temos medo. E às vezes são coisas simples. Nós temos aqui na passagem de Deus, já estou terminando, onde havia um homem chamado Simão Pedro, que era um dos discípulos de Jesus. Andava com Jesus, via Jesus fazer milagres, viu Jesus transformar os pães, viu Jesus transformar a água em vinho e muitas outras coisas. Mas houve um momento, irmãos, na vida dele, que Jesus estava no mar da Galileia. E ele estava no barco. E ele olha e vê como se fosse um fantasma. Eu estive ali no mar da Galileia, que não é mar, é um lago, mas eles chamam de mar da Galileia. E havia aquelas nuvens, né, no meio do mar. E Pedro olha e achava que era um fantasma. E de repente ele viu que era Jesus. E Jesus disse, Pedro, vem. Porque Jesus estava andando sobre o mar. E Pedro se empolgou. E ele saiu do barco. Quando ele sai do barco, e ele começa a olhar para Jesus, ele começa a andar em cima das águas. Mas aí, Rosa, aí, Remildo, ele olha para baixo. O crente não pode olhar para baixo. O crente só pode olhar para cima. Quando você olha para baixo, você afunda. E Pedro, olhando para baixo, ele começou a afundar. Ele começou um pescador, irmãos. Um homem era pescador. Um homem que sabe nadar. Um homem que viveu a vida dele inteira pescando no mar, nas ondas bravas. E de repente, ele olha para baixo e começa a ver as dificuldades. Começa a ver os seus problemas. Começa a ver as suas adversidades. E começa a afundar. Eu digo para você que veio aqui nessa tarde, quantos problemas chegaram, quantas dificuldades baterem na porta, não olhe para baixo, olhe para cima, porque é de lá que veio o nosso socorro. É de lá que veio o nosso socorro. E a Bíblia diz em Mateus, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão,